Olá, bem-vindo, bem-vinda, todo mundo que está aqui nesse dia tão especial, que é essa aula inédita que eu estou fazendo aqui para você. E eu tenho tantas coisas maravilhosas para compartilhar sobre a coloração pessoal, que eu tenho certeza que você sairá dessa aula inspirado. Mas eu quero começar a contar um pouquinho sobre o sentimento que eu tive quando eu comecei a falar sobre esse assunto no meu Instagram, em relação à evolução da coloração pessoal e por que eu senti a necessidade de aprimorar, de aprofundar e de mostrar isso para o maior número de pessoas. Primeiro, porque durante longos anos eu me dediquei a criar um método de coloração pessoal, porque logo no início da minha carreira eu percebi que as próprias cartelas de cores não batiam. Os criadores, eles simplesmente copiavam e colavam de marcas de cartelas, principalmente americanas, e ninguém sabia da onde que essas cores saíam e como era a formação desse método, principalmente o sazonal expandido. Foi aí que eu comecei a estudar a colorimetria, que na época foi, enfim, um super choque para mim, porque eu já tinha feito alguns cursos que os professores deram o nome de colorimetria. E só depois de alguns anos eu entendi que era totalmente errado chamar a coloração pessoal de colorimetria, né? A colorimetria é um conjunto de ferramentas, né, de forma mais científica, que pode medir as cores, não de subtom de pele como em nós, mas em qualquer estado ou aplicabilidade de cor, né? Então, nós podemos usar a colorimetria para medir a cor de um carro, de uma decoração e assim vai. Mas por que eu tô contando tudo isso para você? Para que você entenda que esse meu sentimento não é de agora. Essa história que eu tô te falando tem mais de 10 anos. De forma que o mercado mudou, as nossas necessidades mudaram também, né? Tivemos uma pandemia ali no meio. E como descartar a nossa evolução? Não tem como. Mas o que foi me machucando ao longo de todos esses anos foi a forma como muitos profissionais e não profissionais falam sobre a coloração pessoal. Na semana passada eu fui no aniversário e eu conheci algumas pessoas, enfim, e uma mulher chegou para mim e falou assim: "Ai, ele me contou que você faz aquele teste de cores, a tal da coloração pessoal". Eu já vi que ela não tinha uma imagem boa, né? Ela chegou assim para mim e falou assim: "Olha, é nesse momento que a gente se esconde, né? Porque como se eu estivesse reparando, enfim, se ela está usando a cor certa ou não". E isso para mim é muito triste. Mas ali eu tive a oportunidade de explicar para ela uma das minhas principais criações, que é o Colors Mid. É o meu curso de capacitação para profissionais da área da imagem, da estética ou que queiram trabalhar com o meu método de cores, que levam sim um atendimento extremamente mais humanizado, e as cartelas, as primeiras cartelas no mundo com a tendência de personalidade, que são as cartelas BIND, né? Então, ali eu tive uma oportunidade, mas quantas pessoas será que não passaram por mim e pensaram mal da coloração pessoal e eu não tive oportunidade de falar sobre os grandes diferenciais, né? E, enfim, eu tô contando isso para você porque se você for profissional da minha área, que faz a coloração pessoal, você já deve ter sentido isso. Se você não é profissional, e você já fez a sua cartela de cores, pode ser que algumas pessoas que você tenha contado que você tem a sua cartela de cores não foram tão simpáticas assim, né? Ou acharam que era algo fútil, extremamente superficial. Ou se você ainda não fez a sua cartela de cores, pode ser que você, ao longo do caminho, tenha pego um certo ranço em relação à forma como as pessoas explicam, né? E não fez esse teste, essa análise que é tão valiosa. É um autoconhecimento extremamente profundo.
a ponto de que a nossa cartela, ela não muda nunca na nossa vida. Então pensa, quanto mais rápido descobrirmos quais são as cores que têm relação com a nossa tendência de personalidade, mais nós conseguimos entender a nossa jornada de evolução. E é exatamente por isso que eu tô aqui, né? E fazendo, enfim, a divulgação dessa aula pelo Instagram, que é a nossa principal rede social hoje do Conceito MIDI, eu me deparei com algo que eu não esperava que fosse tão, mas tão intenso, drástico e negativo também, né? Porque eu me deparei com muitos profissionais, muitos mesmos, tá? Com insegurança de aplicar o teste, com dúvidas básicas em relação a contrastes sob tom de pele oliva, enfim, tons de cabelo e muito mais, né? A forma de conduzir de forma extremamente personalizada, inovadora, atraente para os seus clientes. Eu não dou a culpa para eles, né? Mas sim aos professores que talvez não souberam passar da melhor forma possível. Mas a grande questão é: será que esses professores aprenderam da melhor forma possível? Porque, para quem conhece a história, a raiz da coloração pessoal, é algo muito antigo que vem de fora, né? Carol Jackson, que foi o grande nome na década de 90 a disseminar a coloração pessoal pelo mundo, tanto é que a cartela mais copiada no mundo é dela. E nós sabemos que toda vez que algum método ele é apenas traduzido sem ser adaptado à cultura e necessidades do mundo atual, nós perdemos muito, né? Então, não adianta querermos copiar e colar, não adianta nós estudarmos sobre qualquer tipo de assunto, no caso coloração pessoal, fazer um curso e achar que já é expert. A coloração pessoal é um teste que nós precisamos ter muita responsabilidade ao aplicar, ao ensinar. Né? Não é apenas passar os drops, entender quais são as ordens que nós podemos passar e o que nós visualizamos no rosto de cada um é muito simples, mas o que nos diferencia é a base técnica, é a base teórica, e isso eu percebi que muitos profissionais não têm, tá? Mas eu tô aqui não para falar mal de nada nem de ninguém. Eu tô aqui, na verdade, abrindo os meus braços e acolhendo todos o que estiverem assistindo essa aula. É por isso que essa aula não está sendo cobrada e eu estou recebendo todas as perguntas, inclusive foram mais de 90 perguntas aqui que eu vou responder nessa aula, né? Para que vocês entendam a evolução da coloração pessoal, a forma que nós podemos utilizar a nossa cartela de forma correta. E todos os benefícios para o nosso bem-estar, porque sim, a nossa coloração pessoal reflete no nosso bem-estar. Quando eu me vejo nessa tela falando com você e eu vejo as cores em mim e até mesmo na decoração que está atrás, eu sinto sensações. Se tem relação com a minha personalidade, eu naturalmente vou me sentir bem. E parece muito simples e é por isso que muitas pessoas elas esquecem, né, do quão profundo é. Mas eu falo que para parecer simples, é uma pessoa que já treinou e se dedicou extremamente, de forma que ela ensina de forma simples, né? Então, vendo a grande dúvida de muitas pessoas que já fizeram coloração pessoal, de pessoas que não fizeram e ainda estão bem seguras em relação aos benefícios da cartela de cores e também um apoio aos profissionais, eu vou ter que começar pelo básico. E eu não imaginei que eu teria que começar pelo básico, tá? Porque o meu principal foco realmente é o aprofundamento. Mas sem o básico, não tem como nos aprofundarmos. Então, eu vou começar essa aula agora respondendo
enfim, vou responder todas as perguntas que eu falei, né? Mas, e que inclusive tá nessa folha aqui, que eu anotei à mão, eu sou dessas. E eu tô com grifa-texto e caneta aqui para ir lendo essas perguntas e compartilhando com você, tá? E por que, né, esse básico? Porque se você não sabe usar a sua cartela de cores, você não consegue usar pelo menos o benefício de base que provavelmente já foi explicado para você, tá? Mesmo se você não fez a sua cartela de cores comigo ou com algum profissional que usa as cartelas MIDI, não tem problema, tá? Todo esse conteúdo é válido e aí você pode ir para a cartela que você tem, ok? Mas eu vou mostrar, lógico que uma das minhas grandes criações, que são as cartelas MIDI, 12 possibilidades, né? E que são as primeiras no mundo que carregam a tendência de personalidade, tá? Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Vamos lá. Eu anotei aqui numa ordem, mas eu quero que funcione bem como um bate-papo, então eu vou lendo para você e respondendo, enfim, conforme as perguntas também foram chegando. Primeira coisa, tem muita gente que tem dúvida sobre a coloração pessoal online, tá? Essa foi uma técnica disseminada extremamente durante a pandemia e pós, porque era um momento que a gente não poderia se conectar presencialmente, pessoalmente com as pessoas, correto? E na minha visão, como criadora de métodos, você dar o nome de um método que parte da base, que tem que ser feito presencialmente para que o nosso subtom de pele absorva aquela cor do drape, né, que é aquele tecido que nós utilizamos aqui no colo, é um grande erro. Nós não podemos nos apropriar de uma nomenclatura que tem bases e pilares muito sólidos simplesmente porque a maioria das pessoas conhecem, tá? Então, na minha visão técnica, não existe coloração pessoal online. Se é uma técnica que foi criada, é necessário que o nome seja modificado, porque dessa forma, isso irá avaliar a harmonia cromática, não absorção em relação às cores, ao seu subtom de pele. Né? E por que eu tô falando isso? Porque a coloração pessoal online, na maioria das vezes, como que ela é feita? A pessoa envia uma foto, se tá com iluminação ou não, né? Ela acaba distorcendo ali a foto, né? E também no envio da foto pode ser que distorça. Se a pessoa recebeu a foto num aparelho da Apple ou num aparelho Android, já vai dar a diferença. Durante a live que eu fiz lá no Instagram, nós vimos ao vivo a diferença que estava dando no cinza ali, quando eu mostrei o teste do Dr. Max Lancher, né? Então, preste atenção nisso. Outro ponto, às vezes a pessoa tá com um pouquinho de protetor solar com cor, às vezes ela tem uma parede amarela que tá refletindo ali no rosto dela, né? E a harmonia cromática é muito difícil um especialista não colocar a visão, o olhar dele. Então, para quem está começando, para quem não tem muito know-how em relação à estética das cores, a harmonia das cores, vai acabar sempre com um olhar, logo um diagnóstico muito tendencioso, né? Eu tô aqui com uma baita iluminação que transforma tudo isso em dia, né? Então, a gente não pode esquecer que é muito importante esse lado técnico, porque cor é luz, né? Então, se a iluminação não está correta, se os drops não estão corretos, se as nossas ferramentas não estão corretas, é bem difícil ter um diagnóstico correto, tá? Então, eu não acredito em coloração pessoal online, ainda mais com a miscigenação que nós temos hoje de forma global, né? Olha, imagina só, eu fiz o meu teste de DNA o ano passado, quantas misturas foram encontradas em mim? Cada vez mais nós não temos subtom de peles puros de forma
de forma que seja a maioria, né? Tanto é que uma das maiores perguntas que chegou para mim foi sobre subtom de pele oliva, que sem dúvida no Brasil provavelmente é o subtom de pele que mais aparece. E é um super tabu, porque oliva pode ser quente, oliva pode ser frio, né? Mas enfim, não vou entrar ainda nesse assunto, pelo menos por enquanto. Então, é muito importante que a coloração pessoal seja feita presencial, que o profissional da sua escolha tenha as melhores ferramentas, drapes que são muito bem guardados, higienizados, iluminação, não é qualquer iluminação, um espelho de grau zero, cartelas que deem esse suporte, além de todo o conhecimento técnico. E outro ponto, né? Teve uma pergunta muito pontual assim aqui para mim. Como não errar a cartela? Tendo tudo isso que eu acabei de falar agora, né? Mas a principal coisa para não errar a cartela é ter autoconhecimento. Porque eu sempre falo para os meus alunos que nós estamos apenas traduzindo as cores que os drapes estão mostrando para nós. Nós não estamos escolhendo nada. Então, se nós não nos conhecemos, nós não sabemos até onde vai o nosso olhar e onde começa o olhar do nosso cliente. Então, busque autoconhecimento. Se você trabalha, lógico que em qualquer área é importante, mas se você trabalha perto de áreas que vão contribuir com a evolução pessoal, com o autoconhecimento do indivíduo, não esqueça, se conheça. Porque senão você vai dar o tal pitaco do outro de acordo só com o seu olhar. É a mesma coisa do que a gente chegar numa loja com uma pessoa que a gente ama, mas que tem personalidades totalmente diferentes. E aí, eu já vi muito isso acontecer, inclusive. E aí, sei lá, a mãe ou a amiga fala, nossa, mas tá tão simples essa roupa. Não, não ficou bom. Só que a pessoa que escolheu a roupa, ela amou. Só que ela acaba ficando insegura e às vezes fazendo uma escolha errada por conta do pitaco que o outro deu, né? Quando nós temos autoconhecimento suficiente para ter esse discernimento em relação ao nosso olhar ou ao olhar do outro, nós ficamos muito mais empáticos. Não esqueça disso. Da mesma forma que a gente pode olhar alguém com uma vestimenta totalmente exagerada e aí virar e falar assim, ai não, tá demais isso. Mas será? Será que não tem relação com a pessoa? Talvez em você não goste. Com as cores tem muito isso. Ainda mais porque ao longo da nossa vida nós gravamos com a associação em média 200 cores diferentes. Às vezes existem cores que nós não temos na nossa cartela e nós gostamos. Por que não usar? Mas por isso que é importante esse lado técnico para entendermos como podemos usar da melhor forma possível. Uma das perguntas que eu tive aqui foi sobre assim, eu gosto de outros tons, né? E agora? Né? Sendo que esses tons não estão na minha cartela. Uma outra pergunta aqui foi assim, eu amo o azul royal, né? Que é um azul ali mais frio, está presente nas cartelas de inverno, mas eu sou primavera brilhante, que é uma cartela saturada, né? Brilhante e quente. Então, o que a gente tem que entender? Provavelmente, ainda mais sabendo que o azul é uma das cores mais simpáticas do mundo, provavelmente é uma associação muito positiva que você tem. Você não pode deixar de usar esse azul. Mas, como que você vai usar? Você pode pensar em usar da sua cintura para baixo, então, numa calça, num cinto, numa bolsa, que a alça não seja tão grossa ali, né? Ou até mesmo, não, Cléia, eu quero uma blusa, tá? Mas cobre com uma segunda ou terceira peça cobre não, né? Sobreponha, que tenha na sua cartela, né? Porque dessa forma, você traz a influência da cor positiva. Coloca com as maquiagens de acordo com o tom da sua cartela, solta o cabelo, né? Porque tudo que está da nossa cintura para baixo não reflete no nosso rosto. Então, nós, quando queremos harmonia estética, né, absorção também estética das cores da nossa cartela, tudo tem que estar muito próximo ao quê? À nossa face. Agora, eu vou dar uma palestra, eu quero transmitir a mensagem de quem eu sou, sem precisar falar muito. Como eu faço? É interessante que você esteja
com muito mais cores da sua cartela ou só cores da sua cartela do que o oposto. Porque uma pessoa que não tem laranja na cartela não vai ser uma pessoa extrovertida. E aí, às vezes, você coloca uma calça super laranja com cores mais básicas em cima, as pessoas vão achar que você é super extrovertida, super criativa, né? Isso instintivamente, tá? Nós reconhecemos as vibrações, as frequências que as cores trazem para nós. A galera do marketing, da propaganda, já faz isso há muitos anos com nós. E nós, aspas, nem percebemos, né? Não foi à toa que quando o cinza se tornou uma cor muito importante para o mundo da arquitetura, da decoração, os índices mundiais de depressão subiram demais, né? Porque nós fomos influenciados por essa cor, que pode reduzir drasticamente a nossa serotonina, que é o hormônio ali da felicidade. Então, como não vamos olhar para a influência das cores não só na nossa imagem, mas como um todo? Então, olha só como são coisas muito impactantes que eu tô trazendo aqui para você, né? Eu tô pegando meu grifar-texto aqui, porque assim eu já vou grifando o que eu já falei, né? Assim eu não repito e vou de forma mais pontual em cada questão, tá? Outro ponto aqui, que coisa básica, mas é muito importante. Tem muita gente que me perguntou, Clé, qual que é a melhor forma de comparar a cartela de cores? Então, na cartela MIDI, quando você abre, tem esses furinhos. Esses furinhos, foco, pronto. São, eu chamo, né, superfície perfeita de comparação, tá? Porque dessa forma você pega a roupa e compara direto. E isso vai ajudar muito na sua percepção em relação à cor, tá? Um outro ponto Clé, às vezes não acho exatamente igual. O mais aproximado é melhor, tá? Mas a gente sabe que às vezes de uma cartela para outra, às vezes um pouquinho de pigmento, um delta 0,4 ainda tá dentro da cartela. Então, existem distorções de cores que ainda são aceitas dentro do método da coloração pessoal. Não precisa ficar também tão assim, tipo, ai, mas é um pouquinho, um tiquinho de nada fora da minha cartela. Se você amou a peça, não é gostoso. Se você amou a peça, compra. Começa a trazer as cores da tua cartela para você, para o seu dia a dia. Porque às vezes você olha só como limitação, não é perfeito, não tá bom. Isso vai fazer com que você não utilize a sua cartela. Então você sabe que o mais próximo possível é o melhor. Tá? Lembrando que não adianta tirar foto da cartela, ela foi construída de forma compacta para que você pudesse levar, que você possa, né, levar para todos os lugares. Eu coloquei uma cor por aleta, isso aqui o nome técnico é aleta, tá? Que é uma cor por página, para que você consiga comparar exatamente, porque às vezes dentro da cartela tem alguns nuances ali. E aqui eu coloquei todos os nuances possíveis, por isso que as cartelas MIDI são extremamente de fácil comparação, tá? Porque dessa forma você entende assim, é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro eu já tenho aqui, ó. Eu mostro todas as possibilidades dentro de todo o eixo de cor dentro de cada cartela, tá? Um outro ponto que algumas pessoas elas esquecem é que tudo que for pigmento, como maquiagens, esmaltes, o ideal é que você compare direto com o produto. Então, por exemplo, pega um batom, abro a bala dele, né? Bala, nome técnico aqui, tá? Que é a pontinha do batom. E vou certinho aqui, ó. Vou vendo. Quero que você veja, tá? Eu coloco aqui, ó. Tá? Tem gente que fala assim, Clé, eu posso colocar tipo assim aqui na frente? Peraí, deixa eu abrir. Posso colocar assim aqui na frente? Pode, né? Então, é interessante porque eu vou comparando. Aí eu vou vendo, não, é um pouquinho mais aberto, ó.
Então não era aquela cor. Eu venho um pouquinho mais pra cá, ó. Uma coisa que não pode fazer é tipo isso aqui, ó. Pego, passo o batom aqui e comparo a cartela, tá? Não faça isso, ó. Fui pra outra letra, ó. Essa aqui, ó, tá mais aproximada, ó. Peraí, se tá com o... Ó meu olho aqui. Ó. Tá, é essa cor. Aquela outra cor tava um pouquinho mais quente, tá? Então, você pode tanto fazer assim quanto fazer assim, né? É que aqui o foco da minha câmera não sei se vai. Agora foi. Tá? Então, essa é a forma, da mesma forma que esmalte. Não adianta a gente pegar a unha, enfiar aqui a unha, né, pra ver se tá certo. Por que que isso acontece para esmalte, maquiagens? Porque tudo que você aplica na sua pele tem uma influência do seu subtom de pele, que é essa base da coloração pessoal. Então, tudo em mim vai ficar mais escuro do que numa pessoa que tem uma cartela de primavera clara ou de verão claro, por exemplo, né? Então, por isso que às vezes a gente olha uma maquiagem, um batom em uma pessoa, que nem esse é um batom que eu amo, eu sempre uso ele e eu sempre recebo várias perguntas assim, Clé, que batom que é? E eu sempre falo, ó, tal batom da NARS, não vou lembrar agora o nome, mas depois se você quiser eu passo. Mas ó, minha cartela é um inverno escuro, por isso que fica assim. Porque eu já tive seguidoras que, não, mas eu vou comprar, e aí elas mandaram foto ou falaram, Clé, não ficou igual, né? Só fica assim em você. Olha só que frase poderosa, só fica assim em você. Né? Quando nós vamos encontrando a nossa unicidade, né, aquela nossa marca registrada, é muito interessante quanto uma estratégia de imagem, né, para criarmos o nosso personal branding, né? Isso é fantástico, porque no mundo onde a diferenciação pode ser um fator decisivo para você ser escolhido para fazer um projeto, para fazer um atendimento, independentemente da área que você está, desde sei lá, uma médica a uma consultora de estilo, é importante, né? É um grande diferencial. Então não esqueça disso, tá? Eu tenho um vídeo que eu mostro todas as funcionalidades da cartela MIDI, tá? Eu acho que eu não vou entrar nisso aqui porque não tive nenhuma pergunta bem específica, mas a cartela MIDI tem muitas funcionalidades, tá? Esse aqui é um outono escuro. Eu vou pegando várias diferentes para ir dando os exemplos, tá? E esse batom que eu mostrei não é o batom que eu tô, porque esse é um batom de outono escuro e eu sou um inverno escuro, tá? Pra depois ninguém falar assim, ué, mas e aí, você tá falando isso? Pra não ficar confuso, tá? Eu sou bem detalhista em relação a tudo, na verdade. Às vezes as pessoas me chamam meio de chata, viu? Mas é, na verdade, um lado muito cuidadoso, principalmente quando falamos sobre cores, né? Porque quando a gente trabalha de forma técnica com as cores, é algo exato, né? Então, dentro de um código, seja um RGB, seja um CMYK, nós conseguimos encontrar exatamente qual é o pigmento, seja um Pantone, né? Da mesma forma que acontece dentro das cartelas MIDI. Então, por isso que, assim, se você trabalha na área da coloração pessoal, seja cada vez mais técnica em relação a isso, porque é isso que vai transmitir a verdadeira confiança para o seu cliente, né? E também para as outras pessoas, já que a gente está falando muito sobre mostrar o quão esse teste é valioso, tá bom? Um outro ponto, né, que eu tava falando sobre a gente se identificar com as nossas cores ou não, né? Porque eu já tive alguns casos, sim, do cliente virar e falar assim, Clé, eu não gostei da minha cartela. E agora? Né? Tem dois motivos. Uma cartela pode estar errada, e eu já recebi várias queixas assim. E aí nós fizemos o teste, refizemos, né, o teste. Eu sempre falo para quando eu recebo um cliente que já fez com outros profissionais, para não citar o nome do profissional, não preciso saber quem que fez, não importa, e nem citar qual foi a cartela dada ali.
para que eu possa fazer o teste da forma como eu sempre faço, sem nenhuma influência, tá? E dessa forma a gente chegue a um resultado. No final, quando a gente chega nesse resultado, eu pergunto: foi essa a cartela que deu? Se sim, maravilhoso, sempre, né? Espero que seja assim, porque eu já atendi muitas pessoas que a cartela estava completamente errado e isso é muito negativo, né? Eu já vou falar mais sobre isso, porque é por isso que eu comecei mesmo a trazer essa tendência de personalidade para as cartelas, tá? Ou não deu o mesmo resultado, daí eu pego o DRAP do resultado antigo com o DRAP, que é aquele tecido, né? Do resultado que deu ali comigo, e aí eu mesclo, para que a pessoa possa ver ela mesma com os próprios olhos qual ficou realmente melhor, né? O resultado correto. Mas existem algumas pessoas que não gostam mesmo assim da cartela, tá? Isso também pode acontecer, não necessariamente esse teste tem que estar errado. E aí, como que é? Isso aconteceu já comigo, né? Em alguns dos meus atendimentos, não foi uma vez só. E na maioria das vezes, essas pessoas, elas têm uma característica mais clara, sabe? Então, pele clara, cabelo claro, olhos claros. E aí, essas pessoas vão ter uma tendência a querer cores mais escuras, se a personalidade for uma personalidade de força, principalmente também se a pessoa, se for uma mulher que trabalha numa área extremamente masculina, né? Dos pontos da estratégia de imagem para termos uma imagem de força, de poder e credibilidade, e às vezes até um lado mais inacessível para que a gente consiga mais respeito, é que a gente use um alto contraste. Então, se a pele é clara, usar uma cor escura, a mais escura da nossa cartela. E se a pele for escura, usar uma cor mais clara da nossa cartela, né? Da cartela, no caso da pessoa. E o que a gente vê? A gente vê muitas loiras, por exemplo, que na maioria das vezes são médio, baixo contraste, né? Não tem tanta diferença de luminosidade das cores da face em geral, não só de cabelo, pele e olhos, mas de todas as características, né? Quando a gente tira uma foto preto e branco, eu sou um médio alto contraste, porque minha pele bronzeia bastante. Então, quando eu tiro, mesmo assim, se eu fosse careca, tira uma foto, dá para ver que sobrancelhas são caracterizadas, os olhos são fortes, o meu nariz são fortes, as narinas também, né? A marcação dos meus lábios, as minhas expressões são fortes, né? Quando a pessoa tem um médio-baixo contraste, todas essas características são mais leves, elas não contrastam tanto. Então, contraste não é só sobre cor de cabelo, pele e olhos. A gente esquece disso, tá? E eu falei rapidamente sobre a questão do contraste, porque foi uma das grandes perguntas técnicas de profissionais, né, que eu recebi aqui. Então, sim, nós podemos ter peles extremamente escuras, que são pessoas com baixíssimo contraste com primavera clara, né, com verão claro. Nós podemos, com certeza. Por isso que não é a cor da pele que mostra qual é a cartela. Eu posso ter uma cor de pele totalmente diferente da tua e posso ter a mesma cartela, tá? Então, quando nós entendemos que a pessoa ela precisa de uma imagem extremamente forte, ela usa cores mais escuras, às vezes como posicionamento de imagem, mesmo que de forma inconsciente, ou às vezes como uma necessidade de aconchego, de proteção também, né? Porque o preto, principalmente, também traz uma questão sobre proteção, sobre luto, sobre uma pessoa que não quer ser vista. É algo que nós precisamos trabalhar com esse nosso cliente. Não vamos tirar da noite para o dia, mas vamos trabalhar
como um processo de evolução para que essa pessoa ela troque primeiro pelas cores mais escuras da cartela, né? Troque esse preto pelas cores mais escuras da cartela, ou até mesmo pelas cores mais escuras favoritas, para que sejam trocadas ali, para que vá saindo um pouquinho desse preto, caso essa cartela não, essa pessoa não tenha uma cartela que tem o preto, né? Eu nunca, na minha vida, até hoje, com tantos testes que eu fiz até agora, eu nunca fiz uma pessoa com baixo contraste que tenha preto na cartela, tá? Isso não tem em nenhuma parte técnica em relação à coloração pessoal. Mas é aquele negócio, o nosso subtom de pele está sendo cada vez mais mesclado, né? Misturado. Então pode ser que tenha alguém que consiga segurar tanto contraste mesmo sendo um baixo contraste. Pode ser, eu nunca vi, tá? E se alguém souber, por favor, me avisa, deixa aqui nos comentários, porque com certeza eu vou querer conhecer essa pessoa e talvez até ter a honra de fazer novamente essa cartela, para que a gente tenha mais pesquisas sobre o assunto, que é sempre importante aprimorar, né? Eu falo que se a galera da coloração pessoal fosse mais unida e a gente trocasse esses resultados de testes para que a gente pudesse estudar mais sobre, a gente já estaria em outro patamar dentro da coloração pessoal. Eu já falo isso há bons anos, tá? E eu continuo com isso, porque eu acho que todo pesquisador tem essa veia, assim, de união, de fortalecimento, principalmente para garantir bons resultados, tá? E aí, o que eu tô querendo dizer aqui nunca, jamais se proíba de usar uma cor que você goste, principalmente, né? Porque essa cor, se você gosta, provavelmente você tem uma memória afetiva muito positiva, mesmo que não esteja dentro da tua cartela. Então tenha mais ferramentas para que você consiga usar de forma mais harmônica, como eu falei, sobrepondo, né, uma cor que não está na cartela, trazendo mais cores na sua maquiagem, nos seus acessórios e assim vai. Tá? Se você estiver num lugar onde o fundo também tem cores da sua cartela, também vai ajudar demais, tá? E por que eu tô falando sobre fundo? Porque a gente falou muito sobre como usar a cartela além do básico. Eu ainda nem comecei esse assunto e a gente já tá com quase 40 minutos aqui de aula sem parar. Mas... E talvez eu faça uma pausa, pelo menos, para tomar uma água, enfim. Porque eu quero dar tudo que eu tenho aqui nessa aula. Mas uma coisa que a gente tem que pensar, que quando a gente usa além do básico, já é além do corpo. Então, usar a sua cartela de coloração pessoal para decoração já é ir além do básico. Nós temos uma associação positiva, né? Na maioria das vezes com as cores que estão dentro da nossa cartela. E essas cores trazem uma sensação de bem-estar e aconchego para nós. Então, por que não ter um quarto que tem os tons da sua cartela? Por que não, se você trabalha home office, ter cores também? Não necessariamente tem que ter uma parede inteira ali, de acordo com a tua cartela, ou tudo da decoração, mas eu sempre falo para as minhas clientes e alunas, às vezes você deixa uma cartela ali pertinho de você, fechada, tá? Porque se você deixar aberta, as cores vão desbotando, de acordo com o tempo você vai ter que comprar outra, mas você não tem que fazer esse teste nunca mais. Ou você pode pegar e comprar um caderno, alguns lápis de cores, né? Para que você possa contemplar. Eu tenho canecas com cores diferentes que eu vou tomando chá ou água ao longo do dia e eu vou escolhendo essas canecas de acordo com o que eu estou precisando trabalhar em mim. Então, esses objetos decorativos ajudam muito no nosso bem-estar. Tá? E inclusive eu já fiz alguns projetos com pessoas que pensam assim, meu marido tem uma cartela e eu sou outra, e os meus filhos têm outras, então como nós podemos fazer uma casa extremamente harmônica de acordo com essas cartelas? Ó, como que vai além da beleza do estético, tá? As áreas comuns, nós conseguimos mesclar todas as cartelas.
lógico, usando o círculo cromático, que é a nossa base de combinações de cores, que eu vi que tem muita gente que tem dificuldade para usar o círculo cromático, tá? Eu vou deixar aqui na legenda dessa aula 2 aplicativos de círculo cromáticos que eu uso, mas qualquer aplicativo de círculo cromático serve, tá? E aí, nos quartos, no quarto do meu filho, que é verão suave, faz um verão suave ali no quarto, né? Entenda também que o verão suave é uma cartela que tem bastante cinza. Vamos tirar um pouquinho cinza para essa criança, esse adolescente ou esse adulto acordar com mais disposição, né? Mas e o meu quarto, que é eu e meu marido? Vamos unir essas duas cores, tá? Tudo isso de forma muito simplista, mas extremamente poderosa. Não esquece disso. Sobre as combinações de cores, é muito simples, mas eu preciso que você comece a treinar, né? Então, pega o aplicativo, abre, entenda quais são as cores que saíram, entenda também qual é a sua cartela, caso você já tenha. Então tem o azul e amarelo. Qual é o meu azul e qual é o meu amarelo? Né? Às vezes pode ser um amarelo mais escuro, mais claro, para não ficar também super saturado da forma que está no círculo cromático, que trabalha com cores sólidas ali básicas, né? E lembrando que o círculo cromático ele foi construído metade quente, metade frio. Então, principalmente você pega uma combinação complementar que tá uma cor de frente para outra, né? Opostas, sempre vai ser uma cor quente, uma cor fria. Mas a nossa cartela tem só uma temperatura. Então, por isso que é sempre importante para quem tem cartela levar para a verdade, da cartela, tá? Mas faça, porque às vezes a gente fica com dificuldade de usar o círculo cromático, só que a gente não usa no dia a dia. Então, um exercício que eu falo que é a forma mais fácil de fazer. Pega, escolhe uma peça. Então, hoje eu quero com essa blusa verde. Aí eu vou no círculo cromático e olho quais são as cores que combinam com verde. Daí eu vou e falo assim, verde e vermelho, complementar. Não quero verde e vermelho. Quero uma coisa mais tranquila ali. Então vou para análoga, que são cores que estão lado a lado. Eu chamo de cores irmãs, né? Aí as minhas alunas também. Porque tá sempre ali lado a lado. Então pode ser verde e azul? Pode. Então às vezes tá com aquela blusa verde com uma calça jeans azul, fica belíssimo, né? Então assim, tem que começar a usar, porque senão você não vai conseguir usar, nunca, tá? Exercitar é um grande diferencial para você começar a ter grandes resultados dentro da coloração pessoal. Usar mesmo, de fato, a sua cartela, não só para comprar coisas novas, mas no seu dia a dia. Tá? Eu falei sobre a contemplação das cores e é por isso que eu fiz uma cor por aleta para que você pudesse pegar ali na mão e contemplar. Então, às vezes você olha a tua cartela e fala, nossa, eu detesto, vou pegar uma outra cartela, verão frio, eu detesto, tô brincando aqui, tá? Eu detesto esse rosa. Eu amo, tá? Que é bem um quartzo rosa. Eu detesto esse rosa, por exemplo. Tá, mas por que eu não gosto desse rosa? Algo tem, né? E se a gente começar a procurar, principalmente na cromoterapia, nós entenderemos o que tem. Provavelmente essa pessoa, ela vai estar rejeitando muito o feminino. E se essa pessoa for uma mulher, rejeitar o feminino é algo extremamente negativo, porque vai podar o lado do acolhimento, do aconchego dessa pessoa, o lado empático, o lado criador, né? Criativo também. O rosa não é a cor mais criativa de todas, para quem me acompanha sabe que é o laranja. Mas o rosa também instiga o nosso feminino, tá? E aí uma das cores foi assim, uma das perguntas foi, como usar cores sem parecer infantil? Eu tenho certeza que essa pessoa tem uma cartela clara, porque às vezes, quando a pessoa tem cartelas mais claras, como por exemplo, os verões, né? Ou até mesmo o outono suave, ou a primavera clara, às vezes ficam meio que assim, vai ficar muito infantilizado, né? O tal do rosa bebê, do azul bebê e assim vai.
O que eu falo dentro da cartela é respeitado o nosso contraste, por isso que você ter uma base técnica em relação ao contraste, se você for profissional, é fundamental, tá? Não é brincadeira isso que eu tô te falando, porque isso pode dar alteração nos testes que você for fazer. E aí, por exemplo, dentro desse verão frio que eu tenho cores mais claras, tenho cores médias e eu tenho poucas cores escuras, mas, por exemplo, esse chumbo acinzentado, por isso que ele tá do lado de uma cor cinza, né? E a gente sabe por isso que ele é azulado. Chumbo azulado, desculpa se eu falei errado. É uma cor considerada escura dentro dessas cores mais claras que tem aqui. Então, como que nós podemos utilizar uma cartela com tons mais claros? Provavelmente a pessoa tem um médio baixo, com médio ou médio baixo contraste, né? Que são 3 opções ali. Contrastando, então vou pegar uma cor clara com uma cor escura. Então eu pego, por exemplo, esse rosinha que eu tava mostrando e posso pegar com esse chumbo. Isso aqui é um alto contraste dentro dessa cartela. E é por isso que aqui eu tenho um tom que é um preto, para mostrar que é uma das cores mais escuras dentro da cartela de verão frio, tá? Tudo aqui nessa cartela tem um porquê, tá? Entendam mais. Então, assim, não me esqueça, existem muitas possibilidades, quase infinitas, mais do que limitações. Mas para que a gente entenda todas as possibilidades, nós precisamos continuar estudando. E por que eu tô falando tanto com as profissionais aqui nesse curso? Porque são esses profissionais que levam os conteúdos, a palavra de forma profunda, para que você, que não é profissional da área, use esse instrumento magnífico da melhor forma possível, né? E aí a gente sabe, com tanto conteúdo que tem que ser rapidinho no Instagram, o quanto que não é perdido. Muito, né? Muito. Então, por isso que, assim, se inscreve nesse canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo profundo assim. Eu amo esse tipo de conteúdo e eu acho que com isso todo mundo se ajuda, né? Para quem é profissional, invista em aprofundamentos. Eu vejo tantos profissionais, eu já tive muitos alunos que não querem pagar nenhum curso profissionalizante e ficam só consumindo conteúdo no Instagram ou em outras redes sociais e querem depois trabalhar com isso, né? A forma como você investe no seu trabalho é exatamente o resultado que você deseja dar para o seu cliente, não esqueça, né? Então, se você está consumindo esses conteúdos, estudando por essas pessoas que estão falando que você nem sabe qual é a base, onde que essa pessoa estudou, como que é, provavelmente você pode ter clientes que saibam mais do que você, tá? E não foi à toa que quando eu me deparei com essa necessidade muito maior do mercado de saber sobre essa evolução da coloração pessoal, que assim, você vai ver que no final desse curso de hoje, eu tenho uma novidade, porque nem tava nos nossos planos, minha equipe tá assim, enlouquecida, tá todo mundo bravo comigo, mas meu compromisso, minha missão de vida é cuidar de todos, principalmente dos profissionais da minha área. E eu vou levar o melhor para todos, para quem não é profissional e para quem é, tá? Então vai ter assim uma grande surpresa para todo mundo no final, para quem trabalha, para quem não trabalha, para quem quer como autoconhecimento tudo isso, tá? E é interessante até as perguntas que vocês estão fazendo aqui para mim, a gente está anotando tudo e algumas a gente já está respondendo aqui ao vivo ali, e outras perguntas, assim, a gente vai anotar tudo, tá? Para que a gente possa produzir mais conteúdos, porque eu acho que tudo isso ajuda demais a forma como a gente lida com esse autoconhecimento que a gente já adquiriu. Nós já temos a coloração pessoal, como que a gente não vai usar da melhor forma possível? E quem não adquiriu, depois desse curso, tenho certeza que vai querer, tá?
Não vou abrir ainda minha agenda de coloração pessoal, não é o foco desse aulão, mas comecinho de abril provavelmente eu vou abrir, porque como eu tô falando bastante sobre esse assunto, tá todo mundo já perguntando, né? Mas não é o nosso foco agora. O nosso foco é entender sobre nós e como nós vamos utilizar as cores. Então assim, não tenho coloração pessoal, mas tem algumas cores que eu amo, use-as. Não deixe de usá-las. Mesmo que depois você faça a sua cartela de cores e você veja que essa cor ou essas cores não estão. Mas aí você vai saber que você tem uma associação muito positiva com essas cores. E se você começar a voltar ali na sua memória, você vai lembrar de momentos felizes, de pessoas amadas, de coisas maravilhosas dentro da sua vida. Tá bom? Perfeito. Então vamos continuar. Tô aqui e eu sempre trago essas perguntas, essas pautas aqui, e eu acabo que não sigo a ordem. Aí o pessoal fica doido comigo. Um outro ponto, tá? O pessoal perguntou pra gente, dossiê das cartelas, o que colocar. Pra quem não sabe, há mais de 10, sei lá, 20 anos atrás ou mais, né? Dentro da consultoria de estilo, tinha muito esse lado de fazer algum tipo de serviço e aí depois a profissional ou profissional pegava e dava um dossiê, que era meio que assim, aquele conteúdo que o cliente recebia para sempre consultar. E eu desde sempre fui contra esse dossiê, porque eu acho que isso deixa a gente muito no modo automático. Então, o que combina com essa blusa? Aí eu vou lá nesse dossiê, vejo o que combina. Eu não paro para pensar como, por quê, como que isso funciona. Aí a pessoa fica muito amarrada a esse dossiê, e aí quando as possibilidades vão esgotando, essa pessoa vai ter que comprar de novo o serviço. Eu não sei se isso é verdade, mas na minha visão, isso era só para vender mais e mais e mais serviço, como por exemplo, o lookbook e assim vai. Não é a minha vertente, não estou criticando, tá? Porque eu acho que nós precisamos pensar em vender mais para os nossos clientes, afinal, essa é a forma como nós trabalhamos e vivemos, mas assim, na minha vertente é ensinar os meus clientes para que eles possam conduzir e se libertarem dessas amarras, terem total consciência e fazerem sozinhos. Isso para mim, assim, é o principal. Para quem já foi meu cliente, sabe que eu tenho muito isso comigo. Então, eu não faço um dossiê assim. Já fiz, tá? Mas eu não faço, porque eu acho que quando a gente vai evoluindo e até mesmo tendo criado, né, cartelas, eu uso a Cartela Mint como nosso dossiê, porque aqui tem todas as informações que nós precisamos. Então, ter um tempo a mais para que a gente explique exatamente cada detalhe, cada função dessa cartela é muito precioso, tá? Para não falar fundamental ali. É fundamental, tá? Já vou falar. Enfim, então às vezes você fica se preocupando em fazer um dossiê personalizado com as fotos dos seus clientes. Assim, a pessoa sabe que é para ela, sabe que é dela, ela não precisa ter a foto. Tem gente que faz o dossiê e tira a foto de todo o teste depois para o cliente guardar. Ele vai guardar, ele não vai usar. Então, gasta o seu tempo mostrando como esse cliente vai utilizar. E gasta o seu tempo de cliente ali perguntando tudo. Inclusive, depois, indo... usando, né? Você vai usando a sua cartela, você vai tendo dúvidas, vai anotando e manda para a pessoa que te atendeu. Não deixa de fazer isso. Você não precisa saber tudo sozinha ou pesquisar tudo sozinho. Então, pega, ficou com dúvida, manda pro profissional que te atendeu. Se eu que te atendi, manda para mim. Eu espero, eu adoro essas perguntas, porque só dessa forma você evolui. E de certa forma, eu também evoluo, porque eu vou entendendo as suas necessidades. Uma visão técnica de quem já faz muito isso é totalmente diferente de uma visão de quem está começando. E não quer dizer que tem uma visão que é melhor ou pior.
Então a gente tem que ter essa humildade de entender que cada um tem as suas necessidades, não vai dar nunca para agradar todo mundo, mas que nós precisamos ir evoluindo e criando formas para que a gente supra todas as necessidades dos nossos clientes, tá? Então, assim, o que eu faço? A gente tem e-book, um e-book que é padrão, que inclusive eu presenteei algumas pessoas que estavam na minha outra live com esse e-book, tinham muitos profissionais, e eu falei assim, pode se inspirar, não tem problema, a única coisa é não pode usar esse e-book, né, até porque tá com o nosso selo, enfim, nosso logo, mas pode se inspirar, porque é uma base, é a mesma base que a cartela de cores MIDI tem, para que a pessoa possa dar uma lida. Ela vai ler uma vez, duas vezes, máximo. Depois ela não vai ler mais. Antes eu imprimia, eu encadernava, fazia uma coisa muito linda, só que assim, é só gastar dinheiro fora. Não é bom para o meio ambiente, então por isso que a gente manda em forma de e-book, né, que é digital. Então assim, pensa, vai evoluindo. Por mais que, mas eu aprendi, ou eu adoro ter algo guardado. Eu também, eu adoro. Mas se a gente começar a perceber, será que precisa? Porque o melhor dos mundos é tudo que a gente usa. Não adianta a gente ter um mega vestido maravilhoso e a gente não usa. Não adianta. Aquilo vai ficar guardado só com energia estagnada. Imagina só. Não é bom, tá? Então, agora foi toda essa parte do básico. E olha, eu usei quase 1 hora para isso. Então, o que eu tô pensando aqui? Eu tô pensando em dar um pause aqui, até para você poder tomar uma água, enfim, no banheiro. Eu também vou fazer o mesmo. E daí nós voltaremos, porque eu vou falar sobre identidade, diferença de personalidade e temperamento, que é importante deixar claro. As variações de personalidade dentro das cartelas, né? A forma que a gente traduz essas cores da nossa cartela no nosso dia a dia como expressão. Então tem muita coisa ainda para eu passar aqui. Então vai agora dar uma pausa, ou se quiser depois, né, já continua, mas assim, vou dar essa micro pausa e já volto aqui com você. Voltei com tudo, não desanima não, porque agora a gente entra numa das etapas mais incríveis, que é a base dessa coloração pessoal, com tendência de personalidade, com profundidade, de forma evolutiva, tá? Para que a sua cartela de cores seja o seu mapa, um grande mapa de evolução. Porque como eu já falei, né? Quando você ama algumas cores, a gente viu isso lá no teste do Dr. Max Lusher, fala muito sobre a forma como você está agora, o que você está precisando trabalhar, né? Também, quando a gente rejeita, mostra o que nós precisamos lidar, né? Às vezes olhar de frente ali pode ser difícil, mas é importante. Eu sempre falo que evoluir não é um processo só prazeroso. É prazeroso também, mas na maioria das vezes é doloroso. Porque também se a gente não sente dor, não se coloca num estado vulnerável, como nós vamos melhorar, evoluir, ver pontos cegos? Não é verdade? Então, se você tem alguma cor na tua cabeça que não tá descendo, que não é simpática, olha para essa cor, contempla essa cor. Entenda o porquê. Às vezes pode ser uma pessoa que fez algo para você e ela estava usando aquela cor. Às vezes uma pessoa importante na sua vida, ou que já foi importante, falou algo para você em relação a uma cor. Eu não gosto de você de roxo, e aí você ficou com um ranço do roxo, né? Então comece a investigar, porque nada é à toa. Todos os pontos que nós podemos ligar para que a gente entenda qual é a melhor linha de autoconhecimento para você é extremamente valiosa, tá? Então, pensa nisso. Eu costumo falar isso para os meus clientes, mas é verdade. Então, se eu já falei para você contemplar uma cor que você não gosta, eu quero saber agora. Você já contemplou? Quantas vezes? Tá? Porque não adianta sabermos e não praticarmos. Eu falei isso, né, antes. Quero usar o círculo cromático, então bora usar. Eu preciso entender.
Não adianta ficar, não, tem isso, mas tem preguiça. Eu uso o círculo cromático às vezes, sabe por quê? Eu já decorei basicamente, né? Eu olho ali para ver se o que eu tô pensando tá certo, né? Mas para entender se eu não tô errada, mas é algo que a gente já vai entendendo. Por que combina, qual é o que combina. Se você usa o círculo cromático, eu sei que você já se sente assim como eu. A gente já sabe quais são essas combinações. E o círculo cromático é interessante para nossa estratégia de imagem como um todo. Então, para eu entender quais são as cores interessantes. Então, assim, ó, eu tô com batom vermelho. Por quê? Então, toda vez que eu tenho que falar bastante, o vermelho nos lábios traz uma sensação muito forte de conforto, de poder na fala. Espero que você esteja sentindo isso desde o começo da minha aula. Mas eu tenho uma pedra verde escura aqui atrás. Então, isso já vai dar harmonia cromática, além de ser análogo com esses tons de couro e de madeira que eu tenho também no fundo. E eu quis vir de branco, fiz questão, primeiro porque foi a primeira cor que veio na minha cabeça quando eu fui me vestir hoje, né? Eu tenho muito isso, eu respeito, você até pode começar a fazer isso também no seu dia a dia. Abre o guarda-roupas e fala qual é a cor que eu estou com vontade ou que eu estou precisando hoje. E usa, você vai ver que vai ser transformador. Eu tenho, por exemplo, um vestido de lã preto maravilhoso, que hoje está perfeito para usá-lo, só que eu falei, não quero preto hoje. Qual é a cor que eu fui? Fui pro branco. O branco, a cor também conhecida como da paz, como da transparência, daquela pessoa que não tem nada para esconder, daquela pessoa que clareia ideias, é a cor da luz, né? Que dá luz, que cria, que traz possibilidades, a cor da caridade, né? Então, eu quis transmitir tudo isso para você. Mas antes de eu querer transmitir, é porque eu estou sentindo. Quando você conecta esses dois sentimentos, é algo muito mais fantástico. Não fica olhando só o lado estratégico, qual mensagem eu quero transmitir, isso aqui está adequado, né? Isso é sofisticado ou não. Para, o que você sente, como que você está agora. Às vezes não está tão bem, tá tudo bem, respeita esse momento. Mas se você está bem, mostra isso para as outras pessoas. Tenho certeza que aquela pessoa que não está tão bem, com certeza vai se inspirar em você, mesmo que ela não fale com você. Porque a beleza transcende. E eu falo muito sobre isso, né? Sobre o que nós sentimos é extremamente poderoso para que o outro também sinta. Não adianta eu estar com o vestido mais caro do mundo, com as cores da minha cartela, sendo que eu não estou me sentindo bem. Agora eu sei que se eu colocar uma cor pensada para me fazer bem, então assim, nossa, eu tô com dor no corpo e tô com a mente muito caótica. Então o que eu preciso? Equilíbrio de mente e corpo. Posso ir para o quê? Para um roxo? Né? Posso ir para um amarelo para equilibrar o racional e emocional também? Também posso. Então não esquece, porque você munida dessas informações, você vai conseguir dentro da sua cartela direcionar o que você pode usar, não só na sua imagem, mas na decoração, em tudo que está ao teu redor, da melhor forma possível, ok? Então vamos lá, eu quero falar sobre temperamento, personalidade e identidade. São 3 coisas muito importantes e que muita gente confunde, principalmente temperamento com personalidade. Por quê? O temperamento tá dentro da personalidade, tá? E esses dois estão dentro da identidade. Então eu falo que a identidade é como se fosse um guarda-chuva maior que acolhe muito também do externo, e o temperamento, a personalidade e o temperamento vão ficando cada vez mais profundos nesse guarda-chuva enorme que é a identidade, né? O foco meu do MID é construir e trazer essa consciência para nossa identidade que vai mudando, né? Para quem já é mãe, sabe como era diferente antes, né? E para quem já tem mais de 50 anos, já sabe o quanto é diferente de quando tinha 20. Para quem já mudou de país ou mora num país diferente, sabe o quanto o externo influencia o interno. Essas culturas vão influenciando a gente, tá?
Então, não deixa de sempre sentir, tá? E isso é o mais importante. Então, o que eu tenho para falar, o temperamento, as pessoas, elas confundem bastante, porque o visagismo traz muito o estudo dos temperamentos, através dos nossos traços faciais, né? E das nossas dilatações faciais. Só que o temperamento, diferente da personalidade, é aquilo que a gente já nasce. Então a gente já percebe numa criança pequenininha o temperamento, né? Às vezes uma criança mais brava, uma criança mais calada e assim vai. Aí, já a personalidade, a gente já teve uma influência um pouco maior do externo, né, dos meios que nós vivemos. Então por isso que quando a gente faz a nossa análise de personalidade, dependendo dos ciclos de vidas que nós estamos vivendo ali, pode ir alterando, é comum, né? E a identidade, ela abraça essa personalidade, né? Mas a identidade, ela tem muito um lado da forma como eu desejo me mostrar para o mundo. Não é à toa que Color ID é de identidade, né? A forma que eu desejo me mostrar para o mundo. Personal ID, que é meu método de personalidade. E tem identidade, né? E se a gente for olhar o MID, né? Método de identidade. Olha só, né? Como que a gente pode ir criando, enfim, mais informações naquilo que está oculto. Eu adoro isso. Eu escrevi aqui uma forma que eu gosto de definir personalidade, identidade, para ficar claro, tá? Então a gente sabe que temperamento é aquilo que a gente já nasce, é nosso, tá? É nato. Enquanto a personalidade pode ser visto como a soma dos traços comportamentais e emocionais de um indivíduo. A identidade, ela engloba a compreensão e expressão de si em diversos contextos. Então, entende? Então, é como assim, temperamento nós nascemos, a personalidade vamos adquirindo do externo e vamos mudando de acordo com as nossas necessidades. Tem um belo instinto de sobrevivência ali que influencia. E a identidade é a forma como a gente une o temperamento, personalidade e se mostra para o mundo, né? E nós podemos ter a nossa identidade, por exemplo, no nosso trabalho. Aí tem uma identidade diferente quando vamos fazer algo mais casual, se o nosso trabalho é mais formal, né? Tem algumas pessoas que vão criando essas identidades. O meu trabalho, na verdade, é equilibrar essa identidade, para que a gente não tenha comportamentos tão duais, né? Para que não transmita tanta insegurança ou instabilidade através da imagem, das expressões não verbais para o outro, porque isso é importante, né? Não pode ser assim, nossa, será que aquela é a Clé? Se você me encontrar no mercado, se você me encontrar na Bolívia, fazendo um mochilão que eu fiz há pouco tempo com meu marido, você vai ter a mesma sensação de como eu sou, da minha identidade junto com as minhas personalidades, né? Lógico que com códigos de vestimentas diferentes, mas que traduzem quem sou eu. Isso é fantástico. Não é, ai, nossa, extremamente sofisticada, chique, tá, mas como que é essa versão minha num mochilão? Eu vou usar um tênis de alta tecnologia e qualidade, eu vou usar roupas que têm relação com esses códigos que eu já uso de vestimenta, que é do diplomata, do intenso e também do sedutor, então as roupas são mais coladas, né? Mas mesmo assim confortáveis. Então, assim, para você ter ideia de como tudo isso tá junto e misturado, tá? Para quem já fez o Personal ID ou análise de estilos, sabe muito bem do que eu tô falando, né? E aí, unindo isso para cartela de cores, quer dizer que dentro da minha cartela tem algumas cores que eu vou gostar mais ou menos. Então, por exemplo, pega uma cartela mais clara, como o verão claro, ou a primavera clara, deixa eu pegar ela. E aí é uma pessoa que não tem muito da personalidade empática, não é uma pessoa muito romântica. A pessoa, quando ela olhar, ela vai falar assim, ai, nossa, mas tem esses tons de rosa, pessegado, né? Será que não tem algo mais escuro? Principalmente se essa pessoa tiver um intenso, que também é conhecido como dramático,
né? Sempre vai buscar o preto. Na maioria das vezes essa pessoa ela já me ameaça antes de começar o teste para que tenha o preto na cartela. Mas como eu falo, não vamos tirar o preto de ninguém, mas vamos entender quais são as possibilidades. Então, dentro da primavera clara, quais são as cores mais escuras? São poucas, mas ó, eu tenho um azul S24 aqui, que ó, ela é uma das cores mais escuras dentro da cartela, porque quando a gente pensa em claro e escuro, a gente pensa em preto e branco. Mas quando nós temos a nossa cartela, nós temos que pensar qual é a cor mais escura da minha cartela e qual a cor mais clara. Quais são, né, na verdade. E aí, essa tarja, que é o valor da cor, vai indicando para nós, quais são essas cores, para ficar muito mais fácil de detectar essas cores, tá? Mas tudo tem jeito. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente fala assim, ai, não me identifiquei com a minha cartela, eu acho que é por conta da minha personalidade, eu acho que é por conta da minha identidade, enfim, né? E aí o que eu fiz? Eu criei as cartelas MIDI, que tem uma letra específica que fala sobre a tendência de personalidade, né? Eu vou ler a minha para você. Se você já fez tua análise comigo ou com algum profissional que usa a cartela MIDI, sabe o quanto esse momento é impactante. E se você não usa a cartela MIDI, ou se você usa e não transforma esse momento num momento impactante, você tá perdendo muito, um grande diferencial, tá? Porque nesse momento, quem está escutando entende que nós reconhecemos, que eu te reconheço, eu te vejo, eu sei como você é, né? E isso é tão maravilhoso, muito fantástico. Vamos lá. Inverno escuro. Profundos e introspectivos, são de poucos amigos e se fortalecem ficando sozinhos. São considerados especialistas, pois se aprofundam em tudo que fazem e gostam. Não conseguem falar sem profundidade ou embasamento, e na maioria das vezes são procurados para dar conselhos e guardar segredos, por conta da sua sobriedade emocional e discrição. Tá? Essa sou eu. Então, quando nós entendemos que essa personalidade, né, mesmo aqui está embutido o temperamento dessa pessoa, está embutido a personalidade, porque dependendo da forma como ela foi exposta para o mundo, ela vai querer tons mais para os rosados, mais para os roxos, mais para os verdes e assim vai. Né? Então tudo aqui tá bem calculado. E aí, você entendendo qual é a sua identidade agora, né? Que esse guarda-chuva maior, você entende, tá? Quanto posicionamento de imagem, eu quero esse azul marinho, né? Não, como posicionamento de imagem, eu vou querer esse azul maravilhoso, que é difícil de achar, né? Então, é interessante porque dentro da sua cartela, você tendo essa consciência, você consegue entender, escolher. Se você tiver sua cartela aí na mão, seja a cartela MIDI ou não, não tem problema. Se você não tem sua cartela MIDI, compra, tá? Porque eu tenho certeza que vai ser, assim, uma grande ajuda para você usar a sua coloração pessoal. Você pode comprar a sua cartela MIDI mesmo se você não fez o seu teste comigo ou com algum profissional que usa, tá? É só entrar no site conceitomidi.com.br, lá na loja MIDI tem alguns produtos relacionados com a sua cartela, tá? E aí você pode escolher quais são as 5 cores que você mais gosta agora na sua cartela. Faz aí, você já tá com a sua cartela na mão? Não tá, né? Não pedi. Ou tá, se você tá, você é maravilhosa, maravilhoso. Mas eu tô olhando aqui pra baixo, que eu tô olhando pra minha cartela. Mas escolha 5 cores aí. Cores que você olha e você ama. Depois, se você fizer isso, né? Se você não estiver fazendo agora, lógico, você vai entender que essas cores falam muito sobre você. Use-as. Vamos, né? Ai, não tenho nada. Vamos comprar um batom, pelo menos, um colar, pelo menos.
né? Uma blusa, algo, ai, não tenho nada dessa cor. Compra uma flor, não tem problema, um caderno, um lápis de cor. Mas tenha essas cores perto de você, essas 5 cores, tá? Agora, elege uma ou duas que você não gosta tanto dentro da sua cartela. Trabalha ela, a não ser que seja o cinza, tá? Eu sei que eu pedi para você pensar lá no começo, né? Porque é algo que eu sempre falo para as pessoas que eu tenho prazer de ter contato, mas quando você olha para sua cartela de cores, escolhe essas cores, tanto as mais simpáticas quanto as não, você vai ter outra perspectiva. Vai ser algo ainda mais profundo, porque já vai estar dentro da sua personalidade, tá? Isso é fantástico. Então, a gente entendendo que o que eu aprimorei foi entender como é um método sazonal expandido, né? Que já foi a união, porque antes eram 4 cartelas que vinham misturadas, inverno, verão, outono e primavera, né? Sendo que primavera e outono são quentes e verão e inverno são frios, que vieram do item, né? Que contemplou um ano lá na Alemanha, as estações do ano, o manuscrito dele é incrível. E aí, depois as pessoas foram aprimorando, né? E aí chegaram a um sazonal expandido, que é o que? Ao invés de ter um verão com todas as cores dos verões, aí deixamos com as características. Temos 4 características: brilhante, suave, que é a mesma coisa que fosco, sem brilho, claro e escuro, sempre os opostos ali, né? Dessas 4 características, colocamos ali para as estações. Então, nós temos, por exemplo, o outono, ele é quente, ele é escuro e ele é suave. A primavera, ela é quente também, só que ela é brilhante, ela é clara. O inverno, ele é frio, aí já muda muito, né? O inverno, ele é frio, ele é brilhante, ele é escuro. E o verão, ele é frio também, só que ele é suave e claro. Então, aí nasceram 12 cartelas. E aí eu percebi que o quê? Dentro dessas 12 possibilidades de cartela, cada cartela com 64 cores, era muito difícil de achar as cores certas. Se você tá reclamando agora, você não tem ideia o que era isso há mais de 10 anos, tá? Era quase impossível. E aí, o que eu vi? Dentro da Pantone Brasil, eu percebi que a maioria dessas cores não foram catalogadas pela Pantone. Por quê? A Pantone nasceu o quê? Na década de 80. E esse método, né, veio o quê? 40 ali. Então, o que eu fiz? Eu trouxe as cores do método sazonal expandido para a Verdade Pantone. E aí, quando eu peguei, abri as cartelas e a forma de comparação era muito mais fácil, não só pela superfície perfeita de comparação, uma cor por aleta, mas porque são cores, né? Porque a Pantone é uma das entidades, né? Que eu falo assim, é uma coisa suprema que dita muito as tendências em todo o universo de cor, seja da moda, da decoração, da maquiagem e assim vai, até da gastronomia, tá, meu amor? Você começar a perceber essas cores do ano e as complementares, né, o crossover, sempre aparece muito nesses pratos, principalmente mais assinados, porque são as cores que serão mais vistas, as pessoas vão querer ter mais contato, mas enfim. Aí, o que eu fiz? Mas eu preciso ter algo que mostre ainda mais a profundidade disso. Isso já tem o quê? 7 anos, né? Que as cartelas MIDI têm. 7 anos, né? E eu sempre sou péssima para datas, mas enfim. Por isso que eu falo mais de 10, mais de 5, 7. E aí, eu falei, eu vou traduzir a linguagem das cores. Eu vou mostrar para as pessoas o que as cores estão falando. Então, eu abri cada cartela com 64 cores, 12 possibilidades e fui traçando as personalidades. Fui construindo com base no meu método Personal ID para falar sobre essas personalidades. Tive o cuidado de colocar tendência de personalidade, porque a gente sabe que a nossa personalidade vai mudando e vai sendo afetada para o positivo e para o negativo. Então eu já fiz várias primaveras brilhantes que não se viam tão comunicadoras.
e depois evoluindo, elas vão percebendo, ou foram percebendo, né, que algumas estão ainda no processo, de que por algum ponto de trauma elas deixaram de ser. Seja alguém que falou, seja alguma coisa que aconteceu. Então foi uma forma de conectar a nossa essência, né, a esse temperamento que a gente falou, unindo, né, a nossa personalidade, tudo que a gente tem de vida, e com a estratégia de imagem dando uma possibilidade de aguçar ainda mais a nossa identidade através das cores, que são os primeiros estímulos que nós temos. Olha o quanto é rico isso, né? Eu falo sorrindo. Eu acho que se você fecha os olhos agora, se você fechar os olhos agora, você sabe que eu tô sorrindo. Agora, se você continuar me ouvindo com os olhos fechados, você sabe que eu não tô sorrindo. Olha só, o verbal é impactante. O não verbal é infinitamente mais impactante. Sabe por quê? Porque ele não para de falar. O tempo inteiro nós estamos sentindo, mesmo sem estarmos tão, né, conscientes do que realmente eles estão trazendo, mas nós estamos sentindo. Então, eu escutei essa linguagem das cores e agora eu tenho a honra de compartilhar com você a minha mais nova criação. Eu fico emocionada porque quando nós ouvimos uma linguagem que quase ninguém escuta, mas que todo mundo sente e vê, é algo positivo e negativo, né? Doloroso também. Então eu precisei de mais de uma década para chegar aqui no dia de hoje, por isso que ele é tão importante. E é uma honra estar aqui com você. Mas eu criei uma ferramenta que chama Linguagem das Cores, para que você tenha completa consciência do que cada cor significa e de como você irá utilizá-las na sua vida, para viver uma vida com mais qualidade de vida, para viver uma vida feliz, transmitindo quem você realmente é, sem precisar ser ninguém, só você. Todas as suas versões magníficas e únicas, porque as suas cores falam sobre você. Então, daqui a alguns dias eu provavelmente volto para falar mais da linguagem das cores para você. Mas eu tive que trazer todos esses conteúdos para que todos que têm interesse estivessem na mesma página, para que todos aproveitem da melhor forma possível tudo isso que eu vou trazer para você. Então, o mais importante... A coca latindo aqui. Ao vivo assim, né? Isso é o bom. Sem cortes. Porque tudo que é real se transforma em único. Se eu tivesse exatamente todas essas perguntas em mãos e fosse um outro dia, numa outra oportunidade, eu falaria de uma forma totalmente diferente. E tá tudo bem. Por isso que esse momento é tão único e valioso. Então, eu quero aproveitar, você que tá aqui e já teve interesse, eu quero falar sobre um pouco mais, que você deve estar curioso em relação a esses módulos. E vai ser a primeira vez que eu vou abrir para o mundo essa minha criação. Então,
eu vou falar sobre os quatro módulos. E o quinto módulo que eu vou falar é exatamente aquilo que eu falei, que eu acabei criando a mais para esses profissionais que tanto precisam e que tanto vieram até mim, para que eu pudesse compartilhar mais e mais e mais e mais. Então, teremos, assim, muitos conteúdos de ensinamento sobre isso, um curso maravilhoso. E o módulo 1 eu vou trazer, né, toda essa introdução, esses fundamentos da história e evolução da coloração pessoal. Eu vou falar sobre os fundamentos da teoria das cores, que é magnífica, que poucas pessoas sabem com profundidade. Vai ter uma análise inicial das cores que eu criei, um guia prático, então tá incrível. O módulo 2 a gente já vem de uma forma que já é um aprofundamento da cartela de cores. Então eu vou falar sobre as cores e suas personalidades, né? Eu vou estender, vou ir além do que está escrito na cartela. Então essa aula assim já é um estouro pro mercado, porque é algo que todo mundo já me pede há muito, muito tempo. E eu nunca abri, então é realmente um segredo, vai ser algo inédito para que todo mundo possa se conhecer ainda mais, né? E para trabalhar também da melhor forma possível. Por isso que eu tô falando assim, mesmo se você for profissional da área, já trabalha com coloração pessoal há 20 anos, muito mais tempo do que eu, faça a linguagem das cores, porque começa por você. E aí depois, para quem for profissional, vai ter uma extensão aí para se aprofundar ainda mais nos atendimentos. Mas eu acredito que quem ensina tem que se conhecer muito bem. Tem que saber a sua cartela exata, sem dúvida nenhuma. Precisar saber tudo. E para quem quiser usar, mesmo sem ser profissional, também tem que saber tudo. Então, por isso que é um curso, assim, necessário. Para quem é profissional, para quem não é, já fez a cartela. E se você não fez a sua cartela e ficou com vontade de fazer, faça. Porque talvez você queira entender mais sobre isso para depois entender qual é a sua cartela. Ou faz a sua cartela e depois faz ele. Tá? Que eu tenho certeza que assim vai mudar a forma como você enxerga as cores, e você também. Depois desse curso tenho certeza, né? Da linguagem das cores. Eu vou falar sobre cores, emoções e a psicologia das cores também, que é uma aula master, assim, fantástica. A outra aula que vai ser assim, identificando cores que potencializam você. Então, como usar as cores da sua cartela para potencializar as suas sensações, né? E também eu criei um mapa de cores, que é um exercício prático para que você entenda dentro dessas cores como que você vai fazer uma evolução, aliás, uma jornada à sua evolução. E aí, já seguindo para esse módulo 13, a aplicação das cores no seu dia a dia, porque a gente tem que usar essa ferramenta tão magnífica no nosso dia a dia, todos os dias, não é? Sim, não só quando for comprar. Então, eu vou falar sobre cores no vestuário, né? Além da estética. Eu vou falar sobre cores em acessório e maquiagem, tá? Que eu tenho certeza que vai ser magnífico, porque acessórios e maquiagens são pontos que, mesmo quando a gente não tem quase nada da nossa cartela de cores em relação à vestimenta, ajuda pra caramba, tá? E o planejando um look completo, né? Então, aí que eu vou trabalhar mais o círculo cromático, texturas e como que a textura influencia na cor, estampa e assim vai. O módulo 4, chegando na reta final, vamos já indo para essas estratégias mais avançadas na coloração pessoal. Então, dentro do curso eu já vou evoluindo também esses conteúdos. Então, vamos falar mais sobre combinações de cores, né? Eu vou trazer alguns guias e ferramentas, como o círculo cromático, evitando armadilhas comuns dentro da coloração pessoal, né? Porque tem muita gente achando que, eu sou um verão frio, eu não posso usar nada que tem brilho. Quem te falou isso, tá? Então, vai ter muita coisa tabu. Eu acho que essa é a aula mais tabu que tem dentro do curso. Ajustando sua cartela ao longo da vida.
Porque vamos ficando grisalhas, se Deus quiser, né? Teremos essa honra, como os japoneses acreditam, né? Que é uma honra chegar a ter grisalhos, né? Então, como que a gente ajusta isso? Como que a gente trabalha com os contrastes? Porque a nossa cartela não muda nunca. Então, nós teremos que trabalhar de forma muito profunda com os contrastes. Desafio de transformação, porque sempre vai ter uma parte prática que eu adoro. Tem que praticar, eu falo, a gente tem que desenvolver essa musculatura que é tão necessária. Os significados das cores para o nosso bem-estar e para a nossa estratégia de imagem. Então, aqui a gente também vai entrar na cromoterapia, então eu vou trazendo mais sobre isso. Ó, você vê que eu escrevo tudo, tá? A moda antiga. E o quinto módulo que eu fiz como uma extensão para quem é profissional, né? Então, para quem é profissional e vai querer trabalhar com uma vertente mais completa e profunda dentro da coloração pessoal, né? Eu trouxe o módulo 5, né? Que é um módulo que é além do curso, além de tudo que já foi visto na coloração pessoal, que a gente vai entrar em vertentes mais de atendimento. Então, como aplicar o teste de forma surpreendente e inovadora, né? Como vender esse teste de forma que não pareça mais do mesmo, com mais embasamento. Eu falo que na hora do teste é uma dança, o drop dança com você. Eu sou sedutora e intensa, então adoro pensar que é um tango. Mas é isso, a forma como você conduz, as palavras que você utiliza, né? Então a forma como eu atendo, também tudo isso eu vou compartilhar nesse módulo que é mais que especial, que eu falo, né, que é o módulo Linguagem das Cores Pro, voltado para quem é profissional da área e muito mais. Então aqui eu dei um overview em primeira mão do que vai ser meu próximo lançamento, minha criação. E eu tô muito orgulhosa, emocionadíssima e muito feliz de ter compartilhado isso com você aqui, que tanto quer profundidade. Espero que você tenha aprendido muito nesse aulão. E com certeza todas essas perguntas aqui virarão conteúdos incríveis. Continue seguindo tudo que tá aqui no YouTube, mas também no Instagram, né? Que é uma forma às vezes mais fácil de degustar, né? Todo esse universo do MIDI, que ele é intenso, eu entendo. Mas sempre que você quiser conteúdos mais profundos, procure aqui o YouTube, ok? Muito obrigada, gratidão. Para todo mundo que quiser mais informações e não passou ainda o e-mail em nenhum formulário, já passa o e-mail aqui embaixo, a gente vai entrar em contato, tá? E, enfim, daqui pra frente serão só coisas maravilhosas, assim, maravilhosas. Então, não perde, tá? Daqui 2 dias eu volto. Beijo. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Tchau.